Bom dia, turma do quarto ano. Vamos dar início a mais uma aula de artes, não é? Na semana passada, eu me lembro que eu pedi para vocês fazerem uma história em quadrinhos, né? Um HQ, que a gente chama, né? Histórias em quadrinhos. Eu pedi que na página 50 até 53, né? Vocês criassem as histórias em quadrinhos, né? Vocês desenhassem os personagens, utilizassem os balões de fala, né? Que a gente estudou, e fizessem uma história com começo, meio e fim. E eu recebi, ó. Muito obrigada, viu? Eu recebi as atividades de vocês que estavam assim, perfeitas, né? Não sei se eu saberia fazer melhor do que aquilo, mas vocês são artistas. Vocês fizeram perfeitamente os personagens, as histórias, né? Do começo, meio e fim, né? Os balões de fala, perfeito, certo? Mas hoje nós vamos começar um outro conteúdo, a música clássica. Mas professora, a senhora teve 2 capítulos aí que a senhora não deu, né? Por que a senhora passou lá para a música clássica? Porque esses 2 capítulos aí eu vou deixar para a gente utilizar quando tiver mais lá para o próximo mês, que a gente vai falar de agosto, de folclore, então tem tudo a ver, tá certo? Mas vou deixar mais adiante, tá certo? Por isso que eu passei para a música clássica. Tá bom? Então, quando vocês verem lá, né? Quando vocês verem lá no roteiro, aqui na videoaula eu já estou explicando, porque nós vamos deixar esse conteúdo aí para quando chegar mais perto do folclore, porque a gente faz tudo junto, faz uma ligação que dá certo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer, né? Estudar, ó, a música clássica. Olha só, quando você olha para essa imagem aqui, você está vendo o quê? Você observa o quê? O que é isso aqui que vocês estão vendo? Uma orquestra. Quem foi aí de vocês que já viu, né, ao vivo e a cores, uma orquestra se apresentando? Não precisa ser desse tamanho, né? Mas uma orquestra, tenho certeza que alguém já viu. Eu já vi também, não é? Aqui perto na nossa região de Cascavel, nós temos alguma orquestra, né, que já viu se apresentar aqui. Na Pindoretama nós temos, né? E talvez vocês já tenham visto até em outras cidades, né? Em que vocês já tenham viajado, tenham conhecido. Então isso aqui é uma orquestra, certo? E a gente vai falar de música clássica. Aqui a gente está vendo aqui, ó, nós estamos vendo vários instrumentos musicais, até instrumentos musicais que vocês talvez nunca tenham visto, não sabem nem o nome, não é? Mas aqui nós temos vários instrumentos musicais, tá certo? Entre um deles aqui nós temos o que? O violino, certo? Violoncelo. E nós vamos ver isso hoje. Aqui na página 70, pessoal, na página 70, a gente vê o seguinte, ó. No Ocidente, a música clássica, também chamada de música erudita, começou a se desenvolver na Europa durante a Idade Média. A música clássica geralmente é tocada por uma orquestra, conjunto de músicos que tocam vários instrumentos, entre eles os de corda, de sopro e de percussão. Uma orquestra é conduzida por um maestro ou maestrina, também conhecida como regente, que conduz os músicos movimentando a batuta, que é um bastão delgado com gestos e expressões corporais que indicam a intensidade e o ritmo da música, escrita em uma partitura. Então, quando você vê lá aquele homem lá na frente, né, com aquela batuta, que é batuta, não é um pauzinho na mão, certo? É uma batuta, ele é o maestro ou maestrina, é ele que conduz a orquestra, certo? Que nós temos até aqui, ó, um exemplo, ó, certo? Ele é que é o responsável por conduzir a orquestra. E aqui abaixo nós temos as partituras, né? A partitura que eles chamam, né, ó, partitura musical, tá certo? Essas partituras aqui, pessoal, ela tem outras formas, né? Tem as notas musicais aqui.
Um exemplo muito antigo de notação musical é o sistema de neumas, né? Sinais gráficos que surgiu na Idade Média, certo? Então essa daqui já é a que é mais utilizada, certo? Então são notas musicais, a partitura vem as notas musicais, que é para as pessoas que fazem parte da orquestra saber qual música que vão tocar, né? Então tem tudo a ver a partitura com a orquestra, o maestro, tá certo? Então essa pessoa aqui é que conduz a orquestra, né? Ele com expressões corporais, movimentos que são feitos por ele, as pessoas que participam da orquestra já conseguem identificar o que tem que ser feito, certo? Na página 71, nós temos aí que a orquestra, pessoal, ela é organizada por meio da separação dos instrumentos de corda, de sopro e de percussão, certo? Ela é separada por isso daí. Olha só, quais são os instrumentos de sopro? Os instrumentos de sopro produzem som pelo movimento do ar. Em quase todos, o ar é soprado pelo músico. Em uma orquestra padrão, os instrumentos de sopro são flautim, a flauta, o oboé, clarinete e o fagote. Isso de sopro. Já o de percussão são os instrumentos geralmente tocados por meio de batidas ou chocalhadas, certo? Chocoalhadas, aliás. Eles são usados para dar ritmo às músicas, mas também pode criar suspense ou dar ênfase a algumas partes de uma obra musical. Entre os instrumentos de percussão estão o tímpano, o bumbo, os pratos e a caixa. E os de corda? Os instrumentos de corda são os instrumentos produzidos pelas vibrações de suas cordas, que são amplificadas pelo corpo do instrumento. As cordas são divididas em 4 grupos, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. Todos são tocados com arco e com os dedos. Algumas orquestras também contam com piano e harpa. Olha só, a gente vai ver aqui, que tem essa divisão, né, dos instrumentos musicais, certo? O de sopro, o de corda e o de percussão. A orquestra aqui está dividida. E ainda tem né, o piano, que ele fala, ainda tem ainda o piano e a harpa, que se faz presente nessa orquestra aqui. Então, são mais alguns instrumentos que possuem aqui nessa orquestra, tá certo? Já na página 72, que a música clássica e a pintura também tem tudo a ver, certo? É uma ligação, A música clássica pode proporcionar diferentes sensações, como alegria, calma, tranquilidade, angústia, medo e tristeza. Algumas pessoas são capazes de associar sensações da música clássica com cores e formas. Assim como ela nos dá esses sentimentos, também alguns artistas associaram as músicas com cores e formas, que é o que a gente vê aí na página 72. O artista russo, né? Ele foi uma dessas pessoas, o Wassily. Ele, aficionado por música erudita, deu nomes como composições e improvisação. Algumas de suas pinturas, como se criasse uma partitura, fazia arranjos com cores e formas primárias, como as geométricas, com a intenção de provocar emoções no espectador e expressar uma necessidade interior, termo que usava de criação livre e espontânea. Então aqui ele fez essa mistura. Ele utilizou as cores, as formas e os instrumentos, a música, para poder fazer as suas obras, tá certo? Então esse artista russo aqui, ele fez uma junção. Ele juntou, né, tudo que ele sabia, não é, com essa questão dos instrumentos musicais, tá certo? Em 1936, tá bom? Em 1936, teve também um pianista ucraniano, o Sergei, compôs uma história musical chamada de Um Pedro e o Lobo. Seu objetivo era apresentar às crianças alguns dos principais instrumentos de uma orquestra. Olha só, certo? Nessa parte aqui tem alguns instrumentos principais de uma orquestra em que esse rapaz aí, esse artista, fez nessa peça de teatro para poder mostrar às crianças, que seria bem interessante, o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo, né? O
fagote, tímpano, bumbo, certo? A trompa, o oboé, clarinete, a flauta transversal, certo? Então ele fez isso aqui para mostrar alguns tipos de instrumentos utilizados na orquestra, tá certo? E em casa vocês vão colar no caderno de arte de vocês, certo? Imagens de alguns instrumentos, tá certo? Que nós estudamos na página 71, certo? Aqui, ó. Você vai colar alguma imagem, algum instrumento de sopro, de percussão, certo? Ou de cordas, tá bom? Então fiquem com Deus e na próxima aula a gente se vê.